gente, feliz de estar aqui mais uma manhã. Tô quase entrando aqui na janela. Mas a gente está vivendo esse novo tempo aí, né? Que não é nada novo, na verdade. E a gente tem que cumprir as regras e cuidar também, né? Da nossa saúde, cuidar da gente, cuidar uns dos outros. Esse é o papel da igreja. E a gente vai dar continuidade aqui na exposição, né? Dentro do capítulo 10 de Marcos. A gente está caminhando aí para o penúltimo bloco do capítulo 10. Então eu queria que você já abrisse aí sua Bíblia e deixasse ela aberta. Marcos 10, do 32 ao 45. A gente vai ler hoje e refletir. Do 32 ao 45, capítulo 10. O tema que eu escolhi para esse sermão é a honra de ser o menor. Eu estava lembrando que uma vez uma pessoa, ela perguntou por que a gente falava tanto dessa temática de perder, de abrir mão e tudo isso, né? Por que vocês gostam tanto de falar disso? Eu falei, porque a gente gosta de falar da Bíblia, né? E aí quando a gente vai para a Bíblia, é o que a gente encontra. A gente está fazendo uma série aí desde o começo do ano passado, né, em Marcos, e a gente vai ver que na maioria das vezes vai tratar desses assuntos, né, e que é a própria Bíblia que está falando. Não é a gente que escolhe, não, vamos falar disso aqui porque eu quero atingir o fulano. Não, é a própria palavra, é o evangelho que adentra o coração dos seres humanos. Então eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, a gente vai falar sobre esse tema hoje, a honra de ser o menor. Todo mundo achou aí? Marcos 10, 32 a 45. Os irmãos que estão aí fora, todo mundo ouvindo? Show. O texto fala o seguinte: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Vamos fazer uma oração. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo acesso que nós temos a ela. Nós te pedimos que o Senhor venha falar, nos alimentar através dela nessa manhã, e que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa pregar, Pai, essa palavra com fidelidade, Pai. Te peço que o Senhor toque os nossos corações, transforme a nossa mente e nos faça ser verdadeiros cristãos, Pai. No nome de Jesus, te peço. Amém. Gente, no domingo passado, a gente falou um pouco, introduziu, que o Evangelho de Marcos, ele passa por ele tem um marco que é muito importante.
né? Que é referente ali à afirmação, a gente falou isso, né? Afirmação sobre a verdadeira vocação de Jesus, que foi ali a afirmação de Pedro, né? Que foi que ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo ali modificou, ampliou todo o cenário que estava para vir e acontecer agora, né? Então agora Jesus ele está indo em direção ao cumprimento do seu propósito, ao cumprimento daquilo que era a vocação dele, que o próprio Pedro afirmou ali, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Isso é muito mais do que um nome, um encargo, né? Mas tem uma vocação ali. E aí o texto que a gente leu hoje, ele começa falando assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Então, nesse primeiro versículo aqui que a gente lê, eu consigo fazer 3 observações. Eu queria trazer essa reflexão para vocês no início. A primeira observação aqui é a liderança de Jesus. O texto diz que Jesus está indo à frente. Então, ele tá abrindo o caminho, ele está preparando algo ali. A segunda observação é a admiração dos discípulos, né? E aqui trata dos discípulos que são mais próximos, né? No caso, os 12. E a terceira observação é o medo dos que o seguiam, né? O texto fala que Jesus ia à frente, os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Então, tem 3 observações aqui: a liderança de Jesus, a admiração dos discípulos e o medo dos que o seguiam. E esses que seguiam Jesus aqui eram um grupo maior de discípulos, né? Aqueles que estavam mais distantes, os discípulos que não tinham tanta proximidade de Jesus, né? Então, nisso aqui, gente, a gente já pode perceber que em cada observação dessa tem ensinamentos aqui embutido e que nos traz uma reflexão mais profunda, né? Um verdadeiro líder, como a gente vê que Jesus está abrindo o caminho, ele está indo à frente, ele está demonstrando a sua liderança, né? Está caminhando para a morte. Um verdadeiro líder, ele está caminhando para a morte, ele está caminhando para o sacrifício, ele está assumindo aqui uma postura de se colocar à frente, entendeu? Porque ele sabe o que está para acontecer, porque ele tem convicção do cumprimento da sua vocação. Por isso que ele está aí na frente, porque um verdadeiro líder que sabe da sua vocação, ele não recua, ele vai à frente, ele tem convicção de tudo isso. Então, Jesus ele não se coloca à frente para ser visto, né? A gente tem essa observação sobre liderança, de que o fulano está à frente do trabalho, né? E você já fica assim, o cara está em evidência no trabalho, né? E na verdade não, ele está aí na frente por causa da consciência da sua vocação, do cumprimento da sua vocação, porque nós não devemos assumir uma postura de estar à frente por causa do status, nós não devemos assumir a postura de estar à frente para ser visto por alguma coisa, para se gloriar por alguma coisa. Se tem algo que nós devemos nos gloriar, como diz Paulo, que seja na cruz de Cristo. Se tem algo, poxa, eu vou me gloriar agora, que seja em ser participante da cruz de Cristo, do sofrimento de Cristo. E também aqui há ensinamentos para discípulos, para verdadeiros discípulos, né? A admiração de situações, a desconfiança e o medo da nossa vida enquanto discípulos comprovam o quanto nós somos superficiais em conhecer a Deus, né? Nós admiramos porque, na verdade, nós não compreendemos as situações. Talvez os discípulos aqui eles estão admirados não porque estão encantados, talvez eles estão admirados porque eles não estão compreendendo. E na maioria das vezes, nós, enquanto discípulos, nós não estamos compreendendo a verdade do nosso mestre. A gente não está compreendendo a verdade do Evangelho. E aí, existe também medo, existe desconfiança na nossa vida enquanto discípulos, né? E isso comprova que nós vivemos no raso. Quando nós admiramos por não compreender, quando nós temos medo porque não conhecemos, isso mostra que nós vivemos uma vida cristã no raso, na superfície. Quem é que deve ter medo de Deus? Medo de Deus?
Nós não devemos ter medo de Deus. Nós devemos temer a Deus por tudo que Ele é, por toda a sua grandeza. Então, esses detalhes aqui, do grupo menor de discípulos, do grupo maior de discípulos, mostram que, de modo geral, eles não compreendiam o que era aquilo, todo aquele cenário, tudo aquilo que estava acontecendo ali. Então, um discípulo, quanto mais distante ele está de Deus, quanto mais longe, mais ele tem medo. E o pior disso, ele deixa de ter acesso às informações de Deus. Quando nós temos medo, quando nós estamos distante de Deus, os nossos hábitos, eles mudam. Quando nós estamos distante de Deus, nós não oramos. Quando nós estamos distante de Deus, nós não lemos a Bíblia. Então nós perdemos o acesso às informações de Deus. A Bíblia é o acesso de informações sobre o que é a verdade de Deus. Se você está distante de Deus, você não tem acesso a essas informações. Ou então você vai fazer assim, cara, eu leio, não entendo nada. Você está distante de Deus. Você está distante de Deus, o seu coração está endurecido, por isso que você não entende, porque você perdeu o acesso por causa do medo. Né? A vida cristã não pode ser uma vida de medo. E aí o próprio texto ele vai explicar essa questão aqui para a gente. Ele fala que Jesus está indo para Jerusalém, né, para cumprir aí a sua vocação. Os discípulos eles estão admirados, eles estão tentando se convencer, né? Os discípulos mais distantes eles estão com medo. E Jesus chama os 12 de canto para compartilhar algo com eles em segredo. Então aqueles que estão com medo ficam de fora, perdem o acesso da revelação, perdem acesso daquilo que Jesus quer compartilhar, entendeu? Por isso que um discípulo, quando ele está distante, ele tem medo, ele perde acesso. Jesus chamou os 12, os que estavam perto. Jesus quis compartilhar algo para os que estão perto, e não para os que estão longe. Os que estão longe não estão entendendo nada que está acontecendo. Entendeu? Então, os discípulos distantes, que são medrosos, não tiveram acesso às informações aqui de Jesus, né? Como eu falei. Somente os discípulos ali próximos, os 12, os que estão vivendo ali na proximidade com Jesus, eles tiveram acesso aí, esse privilégio. E aí a linguagem que Jesus ele usa aqui, para informar os discípulos, né? Sobre como será os próximos passos, né, o que vai acontecer a partir dali. A linguagem que Jesus usa é uma linguagem que é carregada de uma característica profética. Olha como que Jesus ele fala aqui. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspindo nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Percebe a linguagem de Jesus aqui? Jesus está usando uma linguagem profética. Algo que, quando Jesus está falando sobre o Filho do Homem, ele não está falando de uma outra pessoa. Ele está falando dele mesmo, quando ele se refere ao Filho do Homem. Ele está falando dele. Essa expressão aqui tem a característica que é uma característica do anúncio profético do Antigo Testamento. Quando anunciava a vinda do Messias, anunciava com essa característica, o Filho do Homem, o Messias, o prometido. Então Jesus ele usa disso daqui porque isso tem importância. Jesus ele tá usando da inspiração profética das Escrituras para comprovar o que vai acontecer. Jesus não está achando que isso vai acontecer. Ele está usando uma linguagem da própria palavra. Então Jesus está usando da palavra para informar para os discípulos ali o que está para acontecer. Então Jesus fala que ele seria entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles iriam o condenar e o entregar aos gentios, né? Que aí na verdade os gentios são os romanos, né? Que foram os que realmente mataram Jesus. Então, Jesus ele está compartilhando aqui para os discípulos
tudo que está prestes a acontecer. Eles vão zombar dele, vão cuspir nele, vão açoitar e vão matar. E depois disso, tem a promessa, tem a esperança. É o quê? 3 dias depois, ele ressuscitará. Tudo isso daqui, Jesus já apresentou em um outro momento para os discípulos. Naquele momento que Jesus chamou Pedro de Satanás, Jesus falou que era necessário que a profecia se cumprisse. E que o Filho do Homem fosse açoitado, que fosse perseguido, e que fosse morto, e que ressuscitaria. Então Jesus está mais uma vez reafirmando o que é o plano de Deus e que foi revelado aos profetas e que eles anunciaram. Ou seja, não há nada novo. É novo na consciência, na compreensão daqueles que não estão entendendo o cenário. Mas para o plano de Deus e para a consciência de Jesus aqui, não tem nada novo. Jesus está apresentando o que vai acontecer, porque isso é a profecia. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Lá no texto de Mateus, que é paralelo a esse texto aqui, a gente vai ver que esse pedido aqui de Tiago e de João, lá ele foi feito, na verdade, pela mãe deles. Então, para a gente entender o que pode estar acontecendo aqui, isso não quer dizer que isso está contrariando, um texto está contrariando o outro, mas eles estão, na verdade, se complementando, né? A ideia aqui, talvez, é que, aparentemente, toda a família de Tiago e João, eles estavam ali envolvidas nesse pedido. Não era um pedido somente dos dois, mas era um pedido da família. Quando você vai analisar a história de como Jesus chegou até esses dois, né, a nossa compreensão ela abre mais sobre essa ideia de que é a família que está fazendo esse pedido aí para Jesus, né? Então, para quem não lembra lá, Tiago e João, eles foram a segunda dupla convocadas por Jesus, né, para caminhar, para serem discípulos. E que tem lá no relato no início do Evangelho de Marcos, né? Quando eles estavam lá pescando, preparando lá as redes para pescar, e Jesus chega e os chama para pescar homem. Então, por isso que a família está envolvida nesse pedido. Porque a família passou por um processo onde 2 homens, filhos ali, de uma família que tem uma empresa, foram agora resgatados para viver uma outra coisa. Então, talvez para a família de Tiago e de João, aquilo foi um ato, tipo assim, poxa, eles deixaram tudo para fazer isso. Então, eles têm que ganhar algo com isso. Eles deixaram a empresa de pesca, eles deixaram de pescar aqui, deixaram de trazer sustento para a nossa família, de enriquecer aqui a nossa empresa, eles têm que ganhar alguma coisa com isso. Talvez seja esse o pensamento lá deles. Então agora observem aqui o nível de pedido que eles estão fazendo a Jesus. O primeiro pedido que eles fazem aqui é para que Jesus faça o que eles querem. Aqui... Olha que doideira desses caras. Eles pedem para que Jesus faça o que eles querem. É o primeiro pedido deles aqui. E depois eles falam para Jesus o que eles querem. Primeiro ele quer que o pedido deles seja atendido. Não tem outra hipótese. Eu quero que seja atendido o meu pedido. E agora eu vou te dizer o que é o meu pedido, o que eu quero. E o texto fala: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que levou esses discípulos aqui a pensarem em fazer um pedido desse para Jesus? Jesus, quando o Senhor estiver lá na glória, no ápice lá da glória, coloca nós dois aqui, eu e meu irmão, ó, num lugar de honra. Coloca um à direita, coloca outro ali à esquerda. Olha o que esses caras estão pensando. Será que eles estão querendo receber algum tipo de galardão por abrirem mão de pescar peixes
de possivelmente quebrar uma empresa para seguir a Jesus e para pescar homens agora? Será que eles estão buscando um galardão? Será que é essa a ideia que esses caras estão fazendo? O que a gente percebe? Essa altura aqui da caminhada do ministério de Jesus, os discípulos eles ainda não estão entendendo nada. Quando você pensa que eles estão entendendo, eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo nada. Sabe por que eles não estão entendendo nada? Porque eles estão caminhando olhando para si mesmo. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. É claro. Você quer achar algo que dê base para o que você pensa. Aí você não vai achar mesmo, não. Eu não entendo a Bíblia. Eu penso que a verdade é assim, ela está dizendo assim, então eu não entendo. Não vai entender, não, irmão. É por isso que os discípulos eles não entendem, na maioria das vezes, o que Jesus fala, o que Jesus está apontando para acontecer, porque eles não querem aceitar. Pedro repreendeu Jesus, isso aqui é um choque para mim. Repreendeu Jesus, Pedro, porque não queria aceitar aquilo que Jesus estava dizendo que era o que ia acontecer. Entendeu? Isso aponta. Os discípulos, na maioria das vezes, eles não conhecem a Jesus. Não entendem. Porque eles olham somente para si, né? Então eles não entendem nada. Há pouco tempo aí, acho que é no capítulo 9, eles estavam no meio do caminho discutindo quem era o maior entre eles. Olha o que os caras estão gastando tempo. Os caras estão gastando os últimos tempos deles com Jesus, discutindo quem é o maior entre eles. Quem de nós é o maior? É isso que eles estão buscando ali, isso comprova que eles não entendem aquilo que Jesus está ensinando. A gente vai ver aí em todo o ensino de Jesus, Jesus nunca vai ensinar, nunca vai trazer no seu ensino uma ideia de que, olha, se gloriem, sejam grandes, nunca, sempre se diminuam, sejam como uma criança. Sejam como uma criança. Olha o nível aí que Jesus fala. Sejam como uma criança. Então Jesus sempre vai ensinar algo que traz conceitos de humilhação, de se desfazer das suas ideias. As ideias, as convicções que você tem, que você acha que são certas, se elas não estiverem afirmadas com a Bíblia, das duas uma. Ou você larga Deus, a Bíblia, o cristianismo, a fé, larga e vai viver a sua convicção. Não tem problema nenhum nisso, vai. Não tem problema nenhum. Vai lá. Ou você se submete ao que é a verdade, ao que a Bíblia ensina. Entendeu? Então, o texto segue. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Agora Jesus ele aprofunda aqui o diálogo. Jesus agora vai usar de artifício teológico. Olha a teologia de Jesus aí. Olha o que Jesus está falando. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. Eu acho que vocês estão doidos fazendo um pedido desse para mim. Olha o que vocês querem. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Essa é a pergunta que Jesus faz para responder ali o pedido daqueles discípulos ali, né? Então Jesus está dizendo que eles não sabem o que estão pedindo, porque na verdade eles não compreendem o propósito da crucificação. Eles estão pedindo algo que eles não sabem o que estão pedindo. Essa compreensão de sentar à direita e à esquerda lá, eles não estão entendendo o que é isso. Eles não sabem o que tem que acontecer. Eles não compreendem a história da crucificação. É por isso que eles estão sendo levados por uma ideia maluca. É isso que Jesus fala. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? A pergunta que Jesus faz. E esse conceito que Jesus usa aqui do cálice, que ele está bebendo, né? Lá no Antigo Testamento significa diretamente o derramamento da ira de Deus. O cálice é o derramamento da ira de Deus. Então, olha a profundidade da pergunta de Jesus aqui para os discípulos. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo,
Vocês têm noção do que vocês estão querendo. Vocês estão querendo provar da ira de Deus. É isso que vocês querem. Vocês podem fazer isso? Vocês suportariam provar desse cálice, da ira de Deus? Vocês seriam capazes disso? E aí observem aqui, Jesus, ele está dizendo que ele está bebendo desse cálice. Jesus está bebendo desse cálice. Jesus está bebendo sozinho do cálice da ira de Deus, do derramamento da ira de Deus. A ira de Deus despencou sobre Jesus, sozinho. Esse é o cálice. Jesus, sendo alvo ali, sendo atingido ali pela ira de Deus. Essa é a grande questão aqui. Então os discípulos e nem ninguém bebe do cálice que merece. Nem eu, nem você, nem ninguém. A gente bebe do cálice que a gente merece. Quem somos nós para chegar diante de Deus e falar: Deus, faz isso por mim, me dá isso, me dá aquilo, porque lá atrás eu larguei tudo que eu tinha para te seguir. Agora eu quero algo, um galardão aí. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós não temos a capacidade de provar desse cálice. Porque veio sobre Jesus. Ele provou do cálice sozinho. Então quem somos nós? Né? E aí a segunda pergunta. Podem vocês serem batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Olha isso, que doido, né, gente? Jesus está levando os discípulos aqui para uma reflexão. Reflitam sobre isso. Vocês podem ser batizados com esse batismo que eu estou sendo batizado. A ideia que Jesus está trabalhando aqui de batismo, não é o batismo que a gente está imaginando. Jesus não está sendo batizado, ele já foi batizado. Né? A ideia que ele trabalha aqui não é esse conceito que a gente entende. Na verdade, Jesus está usando aqui de uma metáfora para apresentar o cenário que está por vir. Qual que é o cenário? Perseguição, ameaça de morte, gente cuspindo nele, gente açoitando ele. Jesus está sendo batizado. Olha o conceito que Jesus está usando de perseguição. Ele está sendo batizado. Ele está sendo perseguido. Ele está sendo açoitado. Por isso que Jesus pergunta: vocês podem ser batizados com esse batismo? Que eu estou sendo batizado? Vocês podem ser perseguidos? Vocês podem ser açoitados? Vocês podem tudo isso? É isso que Jesus coloca aqui. E aí eles respondem a Jesus: podemos. Porque eles estão achando que cálice é ceia, possivelmente, né? Suquinho lá, aquela coisa. E que batismo é ser batizado, né? Aquela coisa que a gente sabe. Então eles respondem: podemos. E Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Então Jesus está explicando para eles que, na verdade, o lugar de honra que eles querem, que eles estão almejando aí, né, de sentar à direita e sentar à esquerda, esse batismo aí, esse lugar de honra que eles estão almejando aí, na verdade, é provar do batismo que o próprio Jesus está sendo batizado. Ou seja, o privilégio que eles podem ter é de serem perseguidos. Se vocês querem um privilégio, se vocês querem provar de uma honra, vocês devem provar disso se identificando com Cristo. Em quê? Em glória? Não. No sofrimento. Se vocês querem lugar de prestígio, se assemelhem a Cristo. Compartilhem, sejam participantes desse sofrimento aí. Então esse é o lugar do privilégio. Esse é o lugar da honra. E é por isso que Jesus ele afirma que eles beberão o cálice, que é o derramamento da ira, que é o derramamento da ira de Deus ali, porque eles devem ser participantes do sofrimento de Cristo.
se eles são participantes do sofrimento de Cristo, eles beberão do cálice. Eles não são capazes de beber do cálice sozinhos, porque Jesus bebeu do cálice sozinho. Agora, eles provarão do cálice sendo participantes do sofrimento de Cristo. Então, é como Paulo vai falar lá para os Gálatas, né? Eu já estou crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu que vivo. Por quê? Porque eu fui crucificado com Cristo. Eu sou participante do sofrimento de Cristo. Esse é a participação que nós temos aí na glória de Cristo, no seu sofrimento. E aí o texto continua. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Então os outros 10 discípulos ficaram indignados com a atitude dos 2 discípulos, né? E agora aqui vem Jesus, apresentar um modelo de governo dentro da realidade deles ali, para que eles entendam, né? Ele diz que o modelo que existe ali é de um governo que domina a nação. É de um governo onde as pessoas importantes, elas exercem poder sobre as demais. Jesus está apontando para a realidade comum que aqueles caras vivem e entendem. Olha, o governo aqui, os governantes, eles dominam a nação. O governante de cada nação, ele domina a nação. E as pessoas importantes dentro desse governo de cada nação, elas se sobressaem aos demais. É isso que Jesus coloca, né? E aí, Jesus fala a seguinte frase, que é importante. Não será assim entre vocês. Ele apresenta, ele diz que o modelo que existe ali é um governo dominador, é um governo onde as pessoas exercem poder sobre as outras, mas essa realidade não é uma realidade que vai acontecer no reino de Deus. Entre vocês não será assim. É isso que Jesus fala. O reino de Deus não é um reino de domínio. Não é um reino onde as pessoas dominam as outras. Não é um reino onde as pessoas se sobressaem às outras. Não é um reino onde a manipulação de poder faz com que as pessoas se submetam às outras. Jesus está dizendo que entre eles não será assim. Jesus então está apresentando um outro modelo de governo. E Jesus, ao mesmo tempo que está apresentando um outro modelo, ele está denunciando que esse modelo existente é um modelo que não tem nenhuma semelhança com o governo que é o reino de Deus. Não existe domínio, não existe opressão, não existe manipulação de poder. É isso que Jesus está falando aqui, né? E agora ele apresenta qual que é a realidade desse reino, que é o reino de Deus. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Olha o que o texto fala, ao contrário. Ou seja, totalmente diferente desse governo que vocês estão vendo, que exerce domínio, que exerce poder, que exerce manipulação nas pessoas. O reino de Deus é ao contrário. O reino de Deus é totalmente diferente. É totalmente ao oposto do padrão que está estabelecido pela sociedade. É isso que Jesus coloca aqui. Então, aquele que quiser ser importante, que desejar buscar privilégios, que desejar alcançar lugares de honra, assim como esses discípulos estão querendo por causa de algo que eles fazem, por causa de decisões que eles tomaram na vida, de renúncias que eles tiveram ali na vida, né? Qual que é a ideia aqui? Quem quiser buscar privilégio, deve buscar isso sendo servo. A ideia do governo que Jesus coloca, da realidade que acontece no reino de Deus, é essa. Quer buscar privilégio? Quer buscar lugar de honra? Pronto. Faça isso sendo servo.
Busque isso sendo servo. O lugar da honra, gente, é na humilhação. Não é na exaltação. O lugar onde nós encontramos honra, favor, é no lugar da humilhação. É no lugar da renúncia. É no lugar de abrir mão. É nesse lugar onde nós somos honrados. É nesse cenário, é nesse contexto. Entendeu? É no prazer de se colocar como menor. Quem é que busca esse privilégio de ser o menor? Nunca vi. A gente não busca esse privilégio. Quando a gente tem péssimas compreensões sobre o privilégio, sobre lugares de honra, lugares de prestígio. Tudo isso porque nós somos guiados pela ideia e pelo conceito de um governo que está aí, na nossa sociedade. É por isso que nós não entendemos isso que Jesus está falando. Porque nós somos guiados por essa ideia. Nós não vivemos a realidade do que é o reino de Deus. Ninguém vai entender que quando alguém está buscando honra, ele está buscando humilhação. Ninguém vai entender isso. Isso é loucura. Porque buscar lugar de honra é buscar ser o maior e não ser o menor. Dentro da nossa sociedade é isso que acontece. Mas Jesus fala, ao contrário desse modelo, eu apresento agora um modelo, que é o modelo que deve acontecer entre vocês aí, né? Então o lugar da honra não é na exaltação, o lugar da honra é na humilhação. É no prazer de se colocar como menor. É no prazer de se tornar escravo de todos. A gente ouve escravo, aí já fica louco, né? Mas é no prazer de ser escravo, de ser servo, de considerar os outros superiores. Considere os demais como superiores, como Paulo vai falar lá em Filipenses. É isso. Então Jesus ele foi exaltado à mais alta posição, que Paulo vai falar isso em Filipenses, capítulo 2, e ele ganhou o nome que está acima de todos os nomes. Né? Vocês lembram disso? Foi exaltado, foi colocado agora, em exaltação. Quando foi que Jesus ganhou isso? Quando foi que Jesus ganhou esse status de ser o maior? De um nome ser o maior de todo nome? Quando ele se humilhou. Quando ele se colocou em posição de servo. Quando ele se esvaziou. Ele foi aprovado quando ele se esvaziou, quando ele se humilhou. E ele ganhou o nome que está sobre todo nome. Então, meus irmãos, se você quiser ser reconhecido por um título, eu quero um título, quero um cargo, que seja o cargo de servo, que seja a função de servo, que seja o status de ser servo. E aí a última fala de Jesus aqui, no texto, ela vem para quebrar aqui toda a motivação errada que os discípulos podem ter ali e que a gente pode ter. Ele fala, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Nem mesmo o Filho do Homem. Jesus novamente aqui está usando uma linguagem profética, nem mesmo o Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus usa uma linguagem profética, ele está usando a própria palavra, o peso que a palavra tem para afirmar aquilo que ele está querendo dizer. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Né? Traz a ideia de que nem ele que é o Filho de Deus, nem ele que é o maior, ele está buscando privilégios. Nem ele está buscando ser o mais conhecido ali na sociedade judaica. Nem ele está buscando uma fama, privilégio social, nem ele. Muito pelo contrário. Ele veio como servo sofredor. Ele veio como aquele que se humilha. Para quê? O texto fala, e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, para resgatar os culpados da sentença que mereciam. Nem ele veio para se gloriar. E aí quando ele não veio para se gloriar na sua capacidade ali, ele foi glorificado, ele foi exaltado.
Por quê? Porque ele resgatou, ele nos resgatou, nós somos culpados, éramos culpados e a sentença que a gente merecia, ele pagou. Ele pagou sendo servo. Ele não pagou sendo bichão. Igual quando a gente vai na pizzaria e tem um pagão, né? O cara quer bancar ali o ricão no meio dos assalariados. Vou pagar aí o negócio aí. Aí fica todo mundo, vixe, compadre, o cara é pagão mesmo, né? Pagão, né? O cara é pagão. Mas aí, não é essa a ideia aqui que Jesus faz. Jesus, ele não foi resgatar os culpados da sentença sendo se apresentando como o maior. Ele se apresentou como servo, na sutileza, se apresentando. Então, o que a gente entende aqui? Que é um clichê. Isso é um clichê. Mas é um clichê porque a gente não reflete na profundidade disso. Jesus, ele ensina pelo seu próprio exemplo. Já ouvi isso aí, é legal. Mas entendeu mesmo? Jesus, ele ensina pelo seu próprio exemplo. Ele ensina aquilo que ele vive. Ele ensina aquilo que é uma realidade dele, não é algo que ele almeja. Eu acho que isso aqui é bonito. Tem que ser assim. Então eu vou ensinar isso daqui porque é mais verdadeiro, é mais honesto, é mais coerente para que todos vivam. E aí no meio do caminho eu vou me adaptando aqui a essa realidade. Não. Jesus, ele ensina tudo isso porque isso é o que ele vive, porque é a realidade da sua vida. Jesus está ensinando a ser servo. Jesus está ensinando que se você quer prestígio, se você quer ser o maior, você deve se colocar como servo. Quando você se colocar como servo, se você vai na ideia de que, eu vou me colocar como servo porque eu quero ser o maior, você vai mudar a sua compreensão. Porque quando você for se colocar como servo, você vai querer apenas ser servo. Você vai se contentar com a ideia de ser servo. Você vai se contentar com o status de ser servo, de servir a todos, de servir as pessoas, não importando o status social dela, de servir os irmãos, não importando qual a quantidade do dízimo deles, ou se oferta, se não oferta, servir a todos. Vou dar o pedaço maior do pão aqui para o irmão ali que é dizimista maior, na ceia. Privilégios. Cara, isso não é reino de Deus. Não é reino de Deus. Jesus apresenta isso como um reino humano. Jesus apresenta isso como um modelo de reino falido. É isso que Jesus apresenta. E o reino de Deus é outra coisa. É se colocar como menor. Esse é o chamado da vida cristã. Ser o menor, se colocar como menor. Para que quem merece ser visto, seja visto. Amém? Vamos baixar nossa cabeça? Queria que você fizesse uma oração.